Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho. Hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto, dia de voltar à realidade, de acordar cedo, mas também de ficar muito bem informado aqui comigo. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando de um caso de violência na Grande São Paulo. Um bancário foi assassinado na frente da esposa na saída de um shopping em Cotia neste domingo. A mulher da vítima ficou em estado de choque. Uma reação de desespero que levou a vida do gerente de banco Rogério Gama, de 35 anos. A polícia de São Paulo ainda procura pelo segundo suspeito de ter participado da morte de uma estudante no ABC Paulista. A vítima foi morta mesmo depois de ter entregue o celular aos criminosos. Um dos bandidos já foi preso. A repórter Fernanda Trigueiro está ao vivo com a gente e tem mais informações. Bom dia, Fernanda. A polícia já divulgou o retrato falado desse bandido que está foragido? Oi, Cássio, bom dia para você, bom dia para todo mundo, já sim, viu? Obrigado, Fernanda, pelas informações. Então, a polícia segue em busca desse segundo suspeito. A gente segue aqui o baile. O corpo do adolescente encontrado morto em uma linha de trem em Nova Iguaçu, no Rio, foi enterrado neste domingo. A polícia procura testemunhas e imagens de câmeras de segurança que ajudem a esclarecer o crime. Parentes e amigos do jovem pedem justiça. Não tem palavras, o que fizeram? Ainda no Rio de Janeiro, criminosos armados com fuzis assaltaram um restaurante tradicional da Barra da Tijuca. O bairro de luxo está se tornando alvo preferido dos bandidos. Por volta das 10 horas da noite de sábado, os criminosos chegaram ao restaurante que fica nestes agidos da justiça. Nós procuramos a Polícia Militar do Rio de Janeiro para falar sobre o aumento da violência na Barra da Tijuca e a redução de policiais no bairro, mas até o momento não tivemos retorno. E o Brasil resolveu adotar medidas emergenciais para tentar conter o confronto entre brasileiros e venezuelanos em Roraima. O tumulto aconteceu após um comerciante ter sido assaltado e agredido por um grupo de imigrantes. A confusão aconteceu em Pacaraima, no norte de Roraima. Em Brasília, o tempo seco e as altas temperaturas estão prejudicando a saúde dos animais. Mas os veterinários do zoológico criaram uma solução para ajudar os bichinhos a espantar o calor. O Zoológico de Brasília todo ano. E um terremoto de 8,2 graus atingiu o Oceano Pacífico, perto da ilha de Fiji, na Oceania. Ninguém ficou ferido. E neste domingo, a terra também tremeu 3 vezes na Indonésia. Em Lombok. O projetista da ponte que caiu em Gênova, na Itália, já havia alertado sobre a necessidade de manutenção constante para evitar o desgaste dos materiais usados na construção. O governo do país anunciou neste domingo um plano para recuperar estradas, pontes, prédios públicos e até escolas. O relatório feito pelo engenheiro Ricardo Morandi. Agora são 5 horas 15 minutos e uma informação que acaba de chegar. É uma explosão na Replan, a refinaria de petróleo de Paulínia, que fica na região de Campinas, interior de São Paulo. Eu falo agora com o repórter Marcelo Bittencourt, que tem mais detalhes sobre esse acidente. Bom dia, Marcelo. A explosão ocorreu numa das caldeiras. Há informações de vítimas? Excelente dia para você também, Cássio. A boa informação é que, de acordo com o Corpo de Bombeiros... Marcelo, para as informações dessa explosão em Paulínia. A gente segue aqui porque um paraquedista morreu neste domingo depois de cair em plena rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo à região de Sorocaba, no interior. Ele foi atropelado por um caminhão que trafegava pela pista. As marcas de sangue estão na parte da frente do caminhão. O farol direito ficou... E foram enterrados neste domingo os corpos dos 5 amigos que morreram num acidente de carro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Amigos e parentes, emocionados, se despediram dos jovens. Os corpos dos 5 amigos foram enterrados em zona norte da cidade. E a Polícia Civil acredita que os 4 presos encontrados mortos em uma penitenciária na região metropolitana de Natal foram vítimas de estrangulamento. Os detentos foram encontrados... Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lacraram uma gráfica em Piedade, na zona norte do Rio. A fiscalização encontrou grande quantidade de material de campanha eleitoral sem CNPJ e com irregularidades. O TRE do Rio não informou a qual candidato ou partido pertencia todo o material. E deve entrar em vigor nesta segunda-feira o novo plano econômico da Venezuela. Chamada de Bolívar.
E hoje será um dia histórico na Ásia. 90 famílias sul-coreanas vão se reencontrar com os parentes da Coreia do Norte depois de quase 70 anos. Ansiosos e muitos já com a saúde. Um homem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Homens armados abordaram o motorista no momento em que ele deixava o veículo em um lava-jato. Os suspeitos dispararam contra a vítima, mas fugiram do local sem levar nada. A polícia não informou se a vítima teria reagido à abordagem. Durante a ação, um funcionário do Lava Jato também foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido e seu quadro de saúde é considerado estável. E 3 homens morreram em um tiroteio dentro de uma pizzaria em Porto Alegre. Segundo a polícia militar, um carro parou em frente ao restaurante. Os criminosos desceram e dispararam contra as vítimas. Depois fugiram sem levar nada. A suspeita é que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. 5h24, agora veja só essa história. Uma jovem foi encontrada morta com sinais de afogamento no litoral sul de São Paulo. Os padrinhos foram presos por suspeita de envolvimento no caso. Por isso vamos falar ao vivo com a repórter Fernanda Trigueiro, que traz os detalhes pra gente. Bom dia novamente, Fernanda. O que o casal alegou durante o depoimento? Oi, Cássio, o casal não confessou aí o crime, mas... É realmente uma história muito chocante, né? E que precisa ter mais respostas para chegar à elucidação desse crime. Obrigado, Fernanda. 5h26. E a morte de uma mulher em Belo Horizonte provocou a revolta da família. Os parentes acusam o marido da vítima de ter sido responsável pela tragédia e consideram que a polícia foi negligente. Câmeras de segurança flagraram a ação de jovens em que a especialidade é furtar apartamentos de luxo em São Paulo. Bem vestidos, eles se passam por moradores para invadir os prédios. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre esses assaltos. Bom dia, Bittencourt. Alguém já foi preso? Mais uma vez, um excelente dia para você, Cássio. Olha só, a polícia já... Nos Estados Unidos, um show do grupo Backstreet Boys foi cancelado após um acidente que deixou pelo menos 14 pessoas feridas. O incidente aconteceu neste sábado após a passagem de uma tempestade. Uma estrutura de metal derrubou as treliças. E agora vamos direto a Londres para conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti. Nós começamos falando sobre um caso de última hora, né, Sérgio? De um homem que entrou em uma delegacia de Barcelona com uma faca para ameaçar policiais. Bom dia, Sérgio. Quais são as últimas informações sobre esse atentado? Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí no Brasil. Essa informação ainda está sendo atualizada, mas o que a gente pode... Neste domingo foi divulgada uma informação importante, né, sobre o atentado que matou 40 garotos que estavam em um ônibus escolar no Iêmen, no início do mês. Algum grupo reivindicou o atentado? Já sabe qual foi a procedência desse míssil? Pois é, foi uma notícia de... infelizmente, Cássio. É com certeza uma notícia que vai ter muita mais repercussão durante esta segunda-feira. E, Sérgio, esse domingo também marcou o início do Hajj, né, para os muçulmanos. Exatamente. A gente vai, inclusive, chamar as imagens... Realmente é um desafio chegar, né, até a Meca. Muita gente, a gente sempre tem notícias de gente que acaba sendo pisoteada durante o trajeto. Bom, Sérgio, e agora falando sobre a Índia. As enchentes que castigam o país já são consideradas as piores do século. Já foi divulgado o número de vítimas? Pois é, piores do século, inclusive pela proporção. Atento. Obrigado, Sérgio, direto de Londres aqui para a SBT Notícias. Sempre muito bom falar contigo, sempre aprendendo um pouquinho mais. Obrigado, valeu. Bom, gente, a gente segue com mais uma notícia internacional, que o piloto canadense Robert Wickens sofreu um grave acidente durante uma corrida da Fórmula Indy lá nos Estados Unidos. Na nona volta das 500... Bom, gente, 5h38, vamos mudar um pouquinho o clima aqui da SBT Notícias. Olha só que história bacana. Um atleta de jiu-jitsu de apenas 9 anos já coleciona vários títulos na curta e promissora carreira. O menino gauchinho, ou melhor, o guri, acaba de conquistar o campeonato mundial na categoria peso galo. A casa simples, construída com sacrifício na periferia de Guaíba. Que bonitinho. Bom, gente, agora eu falo de outra fera. O brasileiro Gabriel Medina faturou a 7ª etapa do Circuito Mundial de Surf no Tahiti e agora está em segundo no ranking mundial. Na final... E a mãe do médico conhecido como Dr. Bumbum deixou o complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Ela vai responder em liberdade pelo envolvimento na morte da bancária Lilian Calisto. Acompanhada de advogados, Maria de Fátima Furtado saiu...
A polícia apreendeu uma espécie de bazuca artesanal usada para arremessar drogas e celulares para dentro da cadeia pública de Porto Alegre. O homem foi preso em flagrante. A ação dura menos de 20 segundos. Neste fim de semana ocorreu o dia D de vacinação contra a pólio e o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 40% do público-alvo foi vacinado. A campanha continua até o fim de agosto. Carmen teve poliomielite aos... E foram celebrados neste domingo pela Igreja Católica os 40 anos de restauro da imagem de Nossa Senhora de Aparecida. A imagem... Agora é a hora do futebol aqui no SBT Notícias. O São Paulo conquistou neste fim de semana o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão. O tricolor paulista fez a parte dele e contou com a ajuda do Atlético Paranaense. O Furacão precisou ter 20 minutos para passar por cima do Flamengo. O rubro-negro carioca perdeu o jogo e a segunda colocação para o Internacional. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Pablo... Essa Paulo tem que se cuidar porque o Inter tá na cola. Bom, gente, pelo Campeonato Inglês, Gabriel Jesus, olha ele, hein? Voltou a marcar após 3 meses sem balançar as redes. E no Campeonato Chinês só deu Brasil. E um dos jogos, todos os gols foram marcados pelos brasileiros. O volante ex-corintiano Paulinho... 5 horas e 53 minutos, agora preste atenção nessa história. A justiça decretou a prisão preventiva de um casal, olha só, gente, que é acusado de ter agredido e matado um bebezinho no Mato Grosso do Sul. A criança tinha só 1 ano e 2 meses. O lutador de MMA, Joel Ávalo Leite Santos, de 24 anos, para um dos presídios femininos do estado. A polícia do Rio de Janeiro ainda procura pelo assassino da corretora Karina Garófalo, morta na frente do filho e no meio da rua da capital fluminense. Imagens de câmeras de segurança mostram um primo do ex-marido dela próximo ao local do crime. O enterro aconteceu em volta... 5 horas e 57 minutos e foi preso no interior do Paraná o chefe de uma quadrilha de estelionatários. Usando o nome de uma empresa chinesa, ele conseguiu um empréstimo, olha só, de 20 milhões de reais para investir na compra de caminhões. Os veículos chegaram a ser alugados para a maior empresa de celulose do Brasil. O mentor do golpe milionário foi preso neste prédio de luxo em Londres. Bom, gente, a gente fica por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você confere também a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima semana para todos de casa. Tchau!